Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, professor? E a avaliação aí de toda essa situação, professor? É uma situação muito complicada, né? Porque é uma questão que é como você tem uma célula no microscópio e você vai dividi-la, você tem de dividir os vários pontos da célula, analisá-la e depois juntar esses pedaços partidos da célula e buscar uma análise geral, né, de totalidade. Portanto, é um problema muito complexo. Tá? Eu acho que a gente pode ter vários tipos de entrada, várias divisões dessa célula tal. Uma delas é mostrar que os caminhoneiros mostraram uma força de mobilização que ninguém imaginava, né? Ninguém imaginava quem não é do ofício, ou seja, da área de informações. O governo desprezou a capacidade de mobilização dos caminhoneiros, né? Certamente o Gabinete de Segurança Institucional tinha as informações de mobilização, mas achou que eles estavam blefando. Eles mostraram que de forma autônoma, isso é uma novidade que nós apontamos na Jovem Pan, né, na sexta-feira, inclusive no Pingo nos Is, que foi uma coisa nova. Os autônomos não se representam como uma forma de sindicato tradicional. Cada um se autorrepresenta, portanto, não é uma relação típica sindical-sindicalizados. É uma questão sociológica radicalmente distinta e que os comentaristas, alguns deles, a maioria, que eu tenho acompanhado pelo Brasil, não entenderam que é um movimento feito por uma categoria formada por autônomos. São características muito diferentes. Aí é preciso um entendimento sociológico e grande parte dos comentaristas não enxergam além do nariz. Segundo ponto, uma questão importante é que há um enorme desgaste de autoridade no país. O presidente perdeu a autoridade e não é de hoje. E agora, nessa última semana, essa semana que está terminando, ele mostrou sua absoluta incapacidade de continuar à frente da presidência da República, um homem sem autoridade, e nós devemos recordar, a Jovem Pan transmitiu ao vivo, primeiro o seu pronunciamento em rede nacional, que foi patético, né? Foi absolutamente patético, e segundo, quando ele adentrou a reunião do CONFAS, já no final, uma reunião esvaziada, vale destacar, com a presença minoritária de secretários de Fazenda das unidades da federação, tinha uma presença mínima. Ele fez um breve pronunciamento, foi pior do que a fala em rede nacional do Rádio TV, basta lembrar, e nós identificamos e anotamos, a referência que ele faz sobre a morte de frangos, que é um dos momentos mais patéticos que, sinceramente, eu já vi na história do Brasil. E olha que eu estudo a história do Brasil, mas ele me lembrou o Kiko numa aula do professor Girafales, né? Era uma coisa assim assustadora, o olhar dele, um olhar que realmente, meu Deus do céu, dá vontade de chorar. Por outro lado, o poder no Brasil é um poder surdo. Ele não consegue ouvir as reivindicações populares, né? Ele está de costas para o povo e surdo. Para se manifestar e ser ouvido, foi necessário ter esse movimento fantástico, que é um marco na história do Brasil. A questão da vida de um caminhoneiro, eu gostaria que algum desses comentaristas que falam mal dos caminhoneiros passassem uma semana como caminhoneiro para ver o que é ser caminhoneiro, né? É muito mais fácil falar tomando vinho, tendo vida boa, né? E adentrando só lugares que o andar de cima pode frequentar. A vida de caminhoneiro, primeiro ele tem de pagar uma prestação altíssima do seu caminhão, muito alta, né? Que faz com que ele seja obrigado, quando está próximo do pagamento da prestação, a tomar o rebite. Não sei se esses comentaristas que frequentam altos locais, sabem o que é um rebite, né? Que é um aditivo, vamos chamar assim, que ele é obrigado a tomar um comprimido para não dormir, para conseguir entregar a sua carga e depois pegar uma nova carga para poder receber o frete e pagar a prestação caríssima do seu instrumento de trabalho. Que esses comentaristas são sociologicamente incapazes. Provavelmente tiveram aula de sociologia, mas faltaram. E não sabem o que é você ser dono do seu instrumento de trabalho e, portanto, depender do seu instrumento de trabalho. Não é uma relação, é uma relação trabalhista. É diferente do seu instrumento de trabalho para sobreviver. Por outro lado, vale destacar que, além da prestação altíssima, ele tem de pagar uma série de impostos, como é sabido, caríssimos, né, para a manutenção do caminhão, a manutenção propriamente do caminhão, que é um outro fator, os pedágios, que são caríssimos, as péssimas estradas, a violência, e os comentaristas precisam saber o que chama-se morte. Os comentaristas não só conhecem morte à distância. O número de caminhoneiros assaltados e que perderam o seu instrumento de trabalho, o caminhão, são centenas. E os que morreram, que saíram do Rio Grande do Sul, por exemplo, para fazer uma entrega na Bahia, e morreram porque foram assaltados. E nunca ninguém chorou pela morte dos caminhoneiros.
A questão, portanto, é muito complexa. Envolve também, saindo um pouco desse foco dos caminhoneiros, o papel da Petrobras. Devastador, trágico. E não tem a ver com os liberais de fancaria no Brasil, que não leram nada, não estudaram nada, que não é o monopólio da Petrobras. O problema é a gestão da Petrobras, que tem de ser, e nós identificamos, um ponto intermediário entre o que o PT fez, que foi uma destruição, e que o Pedro Parente está fazendo, que só olha para o mercado. Eu sempre digo que ninguém me apresentou o mercado até hoje. Eu não conheço o mercado. Não sei se é alto ou baixo, gordo ou magro. Eu conheço o Walter Mercado, o Ligue Já. Agora, o mercado eu não conheço. Então, o Pedro Parente administrou para o mercado. Ele tem de lembrar que uma empresa estatal, que a história da Petrobras, que os liberais brasileiros desconhecem, quando ela foi criada, 3 de outubro de 53, ela está voltada para o desenvolvimento do país. E ela fez uma política de preços absurda, absurda. Basta ver a disparada do preço, especialmente do óleo diesel, que está vinculado diretamente à reivindicação dos caminhoneiros. Ou seja, é uma questão muito complexa, que é necessário entender a reivindicação dos caminhoneiros, mas as reflexões no campo e as relações no campo são muito amplas, né? E tem muitos oportunistas, por fim, vale destacar, que se aproveitaram do movimento presidencial, os oportunistas, partidos políticos, né? Gente que fala por falar sem nenhuma consistência. É um problema complexo, envolve reivindicações setoriais de um setor importante. Ninguém sabia a importância dos caminhoneiros até essa semana, que está terminando. Ninguém falava em modal, o modal de transporte. Modal agora é a palavra da moda. Antes era empoderamento, que eu odeio, agora é modal. Ninguém discutia isso. Os nossos presidenciáveis que nós entrevistamos semana passada e foram patéticos, o Lancha-Chamas e o Invasor, foi um desastre, né? E essa é a realidade. Em síntese, mostra não só a crise de autoridade, que é uma questão importante, mas a incompetência da elite política. Essa república, como eu sempre digo, acabou, né? Ela não dá conta mais da complexidade do Brasil, não sabe ouvir, é péssima gestora e está marcada, infelizmente, pela corrupção. Sem dúvida. A Vila, inclusive, Zé Pereira falou que você vai ficar conosco, evidentemente. E agora tem gente aí muito analisando, viu, Vila? Querendo ser o protagonista. E o governador Márcio França ontem reuniu-se com lideranças de caminhoneiros. Inclusive, o ministro Marum veio de Brasília para cá. Ele está informando, deu entrevista para nós hoje, falando que vai resolver São Paulo. E São Paulo resolvendo, resolve o Brasil. Então ele está querendo um protagonismo, de fato, ficar como o mocinho que acabou com a greve dos caminhoneiros. Vamos ouvir então o governador Márcio França. Vila, rapidamente, por favor. Porque hoje em dia, ao contrário do que todo mundo está achando, isso não é feito por sindicato ou por ninguém. É a capacidade da comunicação feita através de Zap, deles próprios, que criou essa relação de afinidade deles de confiança. Eles estão demonstrando a confiança no nosso compromisso, e nós estamos demonstrando a confiança no compromisso deles. E como todo mundo aqui quer o bem do país, a gente vai fazer desse jeito para ver se funciona adequadamente, né? Porque o que não dá é para todo mundo ficar esperando acontecer uma coisa que não vai acontecer. Se alguém não tentar organizar essas coisas, acaba que fica uma sensação de que alguém vai decidir uma coisa que não vai decidir. Então nós estamos fazendo esse gesto aqui com eles. Eu criei essa relação de confiança com eles e assumo o compromisso público em nome do governo de São Paulo. Portanto, professor Vila, acompanhamos aí as palavras do governador Márcio França, que criticou a falta de diálogo, de articulação do governo federal. O ministro Marum esteve aqui, vai voltar hoje para a reunião lá em Brasília para saber como é que foi feito aqui. E ele falou que não pode ficar desse reme-reme lá em Brasília, uma semana depois do caos, só vem o caos, é preciso um diálogo. Portanto, nós também agora começamos a observar um protagonismo do governador de São Paulo, né, Vila? Olha, primeiro ele deve ter ouvido a Jovem Pan. Quem falou isso fui eu, né, na sexta-feira. Então, ele poderia citar uma nota em rodapé, que no mundo acadêmico é comum, e dizer assim, dito por Marco Antônio Villa na sexta-feira na Rádio Jovem Pan. Eu fiquei falando umas 8 horas aí, e isso com mais detalhe eu falei no Pingo nos I. Então ele devia citar que isso fui eu, não foi ele. Então é importante sempre a gente fazer a devida citação, senão é plágio, né? Primeira coisa. A questão da organização via WhatsApp, que foi identificada, o governo federal, até eu brinquei, vê o mundo por telex.
né? E os caminhoneiros estavam por um WhatsApp e tal. Uma categoria autônoma, volta a insistir a questão sociológica. Márcio França nem tem ideia do que é sociologia. Como todo elite político, ele é um coitado, eu tenho dó dele, mas tenho dó dos outros também. Eles nunca estudaram, não têm a mínima formação, têm ódio em relação ao conhecimento, né? Tem de entender o seguinte, para explicar brevemente aos nossos ouvintes, como é que funciona. Quando você tem uma relação de trabalhadores e patrão, você não tem o seu instrumento de trabalho, né? Portanto, a sua reivindicação é mais ou menos fácil de ser construída, porque você tem os mesmos problemas. É um conjunto de trabalhadores que tem uma determinada reivindicação frente ao seu patrão. Trabalham no mesmo local, né? No mesmo local, tem problemas que envolvem o dia a dia do trabalho e reivindicações. E tem o patrão devidamente identificado tal. Isso foi construído, e essa elite é ignorante, não sabe, a partir da Revolução Industrial, quando surgiram as oficinas, depois as fábricas modernas tal. Primeira divisão do trabalho, que surgiu, o Adam Smith explica, na Riqueza das Nações, né? E depois vem a maquinofatura. Então você tem, portanto, uma relação entre trabalhadores e o patrão. E criou uma forma chamada a formação do sindicato, que inicialmente são sociedades de ajuda mútua, depois formam os sindicatos que em alguns momentos chegam a paralisar o trabalho, que é a chamada greve, expressão que nasceu da praça onde os trabalhadores se reuniam em Paris. Daí que veio a palavra greve, que era o nome da praça. Isso eu estou explicando que é fundamental entender. A nossa elite política ela é rastaquera, ela é absolutamente ignorante. Tal. Quando é um movimento de autônomos, é diferente. Lembra o que antecedeu a Revolução Industrial, que é o sistema doméstico de produção. O que é o sistema doméstico de produção? Cada um tinha o seu tear. Você não trabalhava numa mesma fábrica em que o tear, ou os teares, no plural, eram proprietários de um patrão. Não, cada um tinha o seu tear e trabalhava em casa. Quando você tem uma produção desse tipo, pulverizada, fica muito difícil você fazer um trabalho de reivindicação coletiva. Grosso modo, isso é explicado pelo Marx no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que o senhor governador não leu, assim como o presidente, ou como 99% da elite, que é ignorante. No 18 Brumário, o Luiz Bonaparte explica, o Marx explica a questão do camponês francês, como ele não tinha consciência de classe. O que o Marx fala? Eles trabalham separadamente. Eles são como se fosse batatas recolhidas dentro de um saco de batatas. Eles têm uma classe em si e não para si. O que significa isso, uma classe em si e para si? Ela existe, mas não consegue ter consciência de classe. Na leitura, evidentemente, marxista. Qual é a ideia? Quando você trabalha no mesmo ambiente, você passa a ter reivindicações únicas. Então, transplantando isso para o Brasil, o movimento dos camponeses, o movimento dos caminhoneiros, é um movimento de trabalhadores autônomos. Então, por isso que as reivindicações são muito difusas. De um lado, você tem caminhoneiros que estão, por exemplo, em um estado, que trabalham naquele estado. Muitas vezes o caminhoneiro trabalha na região onde ele mora, por exemplo, na região sul. E tem alguns que fazem o trabalho interregional, que sai, por exemplo, do Rio Grande do Sul e vai até, hipoteticamente, ao Rio Grande do Norte. Então, são categorias. É uma categoria que tem reivindicações muito diferentes e depende da sua forma de inserção do trabalho e tal. E aí que é legal, as redes sociais construíram uma forma absolutamente nova de organização de uma categoria como a dos autônomos, que é o WhatsApp, que permitiu interligar pessoas que estão espalhadas separadamente, que antes só conversavam no posto de gasolina quando iam dormir, onde eles estacionam suas carretas, que muitos desses comentaristas políticos não sabem nem do que eu estou falando, porque nunca viram, olhar e estudar o Brasil e o mundo, e esses autores que eu citei, eles nunca leram. Eles se encontravam no posto de gasolina e conversavam. Agora não, eles conversam 24 horas através do WhatsApp. E isso permitiu unir reivindicações tão diferentes. Por isso que a negociação é complexa. Quem é o interlocutor? Não é o presidente do sindicato, o presidente da confederação ou da central sindical. Não há. É um tipo de organização que não há uma estrutura vertical, há uma estrutura horizontal. Daí a complexidade. Você não sabe se aquele Paulo, a Maria, o Pedro e o João estão falando em nome de quem, né? Então, isso é muito legal. Em termos sociológicos, isso daqui vai ser estudado não com uma ideia golpista que os caminhoneiros, tal qual no Chile, do governo Allende, querem derrubar o governo. Isso é ridículo. Quem fala isso não sabe o que fala, né? É doente do pé, ruim da cabeça, como diz a música, né? A questão é mais complexa. O fundo, veja, entra a questão da estrutura. O que é um caminhoneiro como categoria, não como classe, porque não há categoria, classe não se aplica nessa questão. Então, isso é uma coisa. Por isso que eu falei do exemplo do microscópio e a célula, porque se divide a célula, você pode analisá-la em partes.
Mas na hora que você faz a análise do todo, juntar as partes no todo é complexo. Tem a questão da Petrobras, é capaz de um liberal bobo, e está cheio de bobo no Brasil, que se diz liberal sem estudar, que vai falar que resolve o problema privatizando a Petrobras. Quem fala isso, me desculpe, não tem o mínimo conhecimento da problemática da questão atual. Se não fosse, quem queria criar, o Estado no Brasil foi determinante para desenvolver o país. Quem queria construir Itaipu? Tem algum capitalista privado que queria construir Itaipu? E a Embraer? Alguém queria construir a Embraer quando ela nasceu? E a Companhia Siderúrgica Nacional em 42? E a Petrobras em 53? Então quem fala faz discurso panfletário sem conhecimento. Por isso que na Jovem Pan eu faço questão de sempre tentar sair da superfície dos acontecimentos e analisar estruturalmente. Essa questão da greve, ela reforça uma questão fundamental que eu falo há meses, se não há anos. Essa república deu o que tinha de dar. Ela não consegue responder. Não são movimentos tão importantes como esse, e por isso que eu estou com os caminhoneiros, eu não abro, eu apoio o movimento dos caminhoneiros, quero deixar bem claro, essa república deu o que tem de dar, ela não consegue mais responder a nenhuma das necessidades, basta ver a ausência do presidente. Com relação, e para concluir, o Márcio França é oportunismo barato, oportunismo, né? Ele apareceu só ontem, quando a situação chegou, foi caótica, o bom administrador, um homem que pode se chamar estadista, e evidentemente ele não é um estadista, ele é um pobre coitado, né? Um estadista, ele teria na segunda-feira já agido tal. Então o que ele está fazendo é tentar obter algum apoio político, assim como alguns de extrema direita, né, aproveitar esse movimento para obter algum apoio político. O Márcio França, não acredita em protagonismo nenhum de Márcio França, ele é um desconhecido da população, um omisso, tal qual o Michel Temer. Claro que você tem categorias de omisso. O Michel Temer é ponto 10, o Márcio França está no nível 7. Professor Vila, Fernando Martins aqui, tudo bem? Tudo bom. Tudo certo. Professor, eu queria que o senhor comentasse essa questão do próprio governador Márcio França. Ele acabou, sobretudo para o caminhoneiro autônomo, né? Nós que viemos do interior, conhecemos as estradas paulistas muito bem, sobretudo para o caminhoneiro autônomo, esse pacote de benefícios é algo que já era sonhado há muito tempo, mas ninguém teve coragem de fazê-lo. Por exemplo, a questão da cobrança do eixo levantado, que eu acho um absurdo. Inclusive, eu disse e repito aqui, eu também endosso, apoio a greve dos caminhoneiros. Não tem nenhuma bandeira pelega pendurada em caminhão, bandeira vermelha, né? Sim. A cobrança do eixo levantado, que é um absurdo, o motorista às vezes volta vazio, não conseguiu um frete, gasta pneu, um pneu do caminhão custa R$ 1.600 para jogar baixo, né? Imagina um caminhão com 18 rodas, né? Como é que é um negócio desse? Inclusive para o caminhoneiro também autônomo, essa mudança no IPVA a partir de 2018, tendo uma alíquota um pouco diferenciada, por que isso não foi feito antes por outras pessoas também, por outros governantes? Né? Eu poderia perguntar a seguinte questão, Fernando, você tem toda a razão, porque não teve uma mobilização dessa magnitude, né, que foi necessário parar o país ou parar o Estado de São Paulo para eles serem ouvidos, porque esse poder está surdo. É isso, né? Você tem toda a razão. Você fez referência à questão do terceiro eixo. Uma questão do pedágio. Os pedágios em São Paulo, veja como, por isso que eu falei que a célula é dividida em muitas partes. O pedágio em São Paulo é um escândalo. Todo mundo sabe. Essas empresas que administram, se eu fosse governador, eu estatizaria tudo. Né? E abriria um camburão e chamaria todo mundo para dentro do camburão. É um escândalo os pedágios. Não pode continuar. Alguém fala assim, mas as estradas são boas. Mas o preço é absurdo, é extorsivo. Tem de parar tudo isso e falar, não dá para continuar. Mas foi necessário ter esse caos para que um governador entrasse em campo atrasado, né? Ele entrou no campo muito atrasado. A questão do ICMS, ele diz, por exemplo, em relação aos pedágios, ele diz que vai precisar de compensação do governo federal. Eu duvido que o governo federal vai dar ao governo do estado e as empresas concessionárias desse escândalo chamado pedágios, né? Que é um escândalo, que é tanto escândalo que não dá tempo da gente estudar todos, né? Eu duvido que vai dar essa compensação. Ele falou da questão do ICMS. Eu quero ver, e nós sabemos a situação financeira do Estado de São Paulo, que ele vai querer uma contrapartida do governo federal. Que contrapartida vai ser essa? A grande questão é que ele fez uma série de promessas que eu tenho
olhando concretamente dificuldades e ver se ele vai cumpri-las. Ou se ele fez essas promessas, Fernando, olhando para o dia 7 de outubro. Sim. Como a sua candidatura não decola, ele é o candidato dos 3%, se ele não está fazendo tudo isso, não é pensando no caminhoneiro, pensando no Estado de São Paulo, pensando em solucionar essa questão. Ele só pensa numa coisa, é monomania, diria, se tivesse vivo Nina Rodrigues, é monomania. Tem a tal de monomania religiosa que ele falava do Antônio Conselheiro no livro As Coletividades Anormais. No caso do Márcio França e de outros, não é só o Márcio França, todos são iguais. É monomania eleitoral. Então ele está pensando na questão eleitoral. De resto, ele quer que se lixe. Agora, vamos ver, dá tempo ao tempo, vamos ver que reflexos isso vai ter no conjunto do Estado de São Paulo, vamos observar, e a grande questão que vamos ver no resto do Brasil, né? O que é que vai ocorrer, tal. O que eu discordo, e deixei claro já desde o início, é a utilização das Forças Armadas para resolver uma questão que é de um governo incapaz, fraco, e coloca as Forças Armadas para isso. Eu acho isso intolerável. E o governo chamou, inicialmente, lembre-se que no pronunciamento público do presidente, falou Forças Federais de Segurança. Eu insisto em dizer que essa expressão não existe na Constituição nem nas leis complementares que dissertam sobre, grosso modo vamos falar assim, sobre alguns artigos constitucionais. As Forças Armadas não são forças federais de segurança, elas são mais do que isso. Sua função é a defesa da pátria, é outra coisa tal. Portanto, usar as Forças Armadas para resolver uma questão de incompetência governamental é achá-las que elas estão a serviço de um poder surdo que não ouve. Aí eu fiz o paralelo com o final do Império, nos anos 80 do século XIX, quando queriam usar o exército para capturar escravo fugitivo. E os oficiais do exército responderam corretamente que o exército não era capitão do mato. O que era capitão do mato? Era aquele que vivia de capturar escravos fugitivos. E não fizeram. 2 anos depois, deu a República tal. A questão que se coloca agora também, colocar as Forças Armadas para fazer o trabalho sujo, né, de enfrentamento de uma categoria que tem reivindicações absolutamente justas, é um perigo. Um perigo porque é o seguinte, primeiro não é a função das Forças Armadas fazer isso. Eu sei que alguém vai se referir ao capítulo do artigo 142. Né? Há uma passagem que fala a restabelecimento da lei e da ordem. Porém, não é o caso, o papel das Forças Armadas fazer isso. As reivindicações, elas são corretas, hein? É verdade. Agora, tentar transformar os caminhoneiros em instrumentos das empresas e dizer que a greve não é uma paralisação, é um lockout, né? É um absurdo também, né? É claro que tem oportunistas, tem empresas oportunistas que fazem isso ou fazem aquilo, assim como partidos políticos oportunistas também, assim como presidenciáveis oportunistas. Agora, o grosso da greve são de caminhoneiros autônomos, tal. E muitas vezes o caminhoneiro consegue com muito esforço comprar um segundo caminhão, com muito trabalho, porque a jornada de um caminhoneiro é muito acima de 8 horas por dia, a sua jornada semanal é enorme e tal, né? Ele consegue, com muito esforço, faz um segundo. E aí vai dizer que ele deixa de ser autônomo, que ele conseguiu comprar um segundo caminhão. E por fim, Fernando, tem a questão de falar, mas o MTST também invade, faz a mesma coisa que os caminhoneiros. Mentira, mentira. Quem fala isso não é nem falácia, é mentira, o que é pior. Por quê? O que o MTST faz, do Guilherme Boulos, o que nós entrevistamos essa semana no Jornal da Manhã, é invadir propriedade privada ou propriedade pública e tomar à força algo que não é dele. Os caminhoneiros, em momento algum, fizeram isso. Primeiro, eles têm seu instrumento de trabalho. Qual é? É o caminhão. Tem responsabilidade para mantê-lo, tudo isso que eu já falei anteriormente, que não vou repetir agora. Não há qualquer similitude entre a ação dos caminhoneiros e do MTST invadindo propriedade pública ou propriedade privada. É um absurdo esse tipo de associação. Como eu disse, não é uma falácia, é uma mentira.